nossas melhores saudações. Damos início aqui, na televisão independente de Cabo Verde, a uma série de conteúdos jornalísticos relacionados com o novo ano parlamentar, com entrevistas a alguns dos sujeitos parlamentares, nomeadamente o Presidente da Assembleia Nacional, quem acolhemos aqui neste primeiro programa dedicado ao novo ano parlamentar. E, Sr. Presidente, vamos, em primeiro lugar, saudá-lo como nosso primeiro convidado e vamos tentar saber quais são as suas opiniões sobre uma série de questões que temos em vista para esta entrevista. E uma delas, naturalmente, tem a ver com o desempenho da Casa Parlamentar e dos seus agentes, os deputados, particularmente, que serão, digamos, os nossos atores a serem entrevistados nesta série de programas. A Assembleia Nacional terminou o ano parlamentar passado com uma percepção não muito boa da parte da sociedade cabo-verdiana, que aponta aos deputados, todos sem exceção, todas as bancadas e todas as representatividades, todas as representações, com uma postura não muito boa em relação aos compromissos com os círculos eleitorais, em relação à forma como interagem entre si, a imagem, linguagem, postura que passam para a sociedade. Eu queria saber se o Sr. Presidente tem essa percepção. Antes de mais, cumprimento a si e a todo o pessoal aqui que o acompanha. Cumprimento a todas as cabo-verdianas e os cabo-verdianos no país e na diáspora. Vamos iniciar este novo ano parlamentar, que auguro seja um ano muito produtivo, com muita participação e desempenho dos senhores deputados. A percepção que eu tenho da Assembleia Nacional de Cabo Verde, do desempenho do Parlamento, não é muito bem aquela apreciação que os cabo-verdianos fazem, embora eu respeito as avaliações dos cabo-verdianos. Veja, nós temos que fazer comparações. Veja, por exemplo, o Parlamento português. Veja o Parlamento inglês. Veja o Parlamento francês na altura em que foi aumentado, portanto, o ano para a reforma dos franceses. Veja como é que era o ambiente nesse Parlamento francês. E veja como é que são os ambientes do Parlamento português. Os debates são acalorados. O Parlamento, diferentemente dos demais órgãos de soberania, é um órgão plural. Aqui prevalece a diversidade. Nós temos agora que saber conviver nesta diversidade, nesta pluralidade. E cabe ao Presidente da Assembleia Nacional um papel importante, um papel pedagógico importante, que é associar a essa diversidade a questão da inclusão. O Presidente da Assembleia Nacional tem um papel importante de incluir todos os sujeitos parlamentares, desde os grupos parlamentares, passando pelo Governo e pela CID, que não constitui grupos parlamentares. Essa inclusão é no sentido de todos os sujeitos parlamentares sentirem incluídos e entenderem a Assembleia Nacional como um palco de debate tranquilo, natural, de contraditório, e desse contraditório é que nós teremos as melhores soluções para o país. Nós estamos apostados, desde 2021, com a minha presidência, estou apostado para que haja esse clima favorável ao debate parlamentar, num diálogo tranquilo e aberto com todos os partidos políticos que fazem parte do Parlamento cabo-verdiano e também com o Governo. E em comunicação permanente com todos os cabo-verdianos. Portanto, a minha apreciação neste momento é que há uma melhoria. É evidente que não se consegue todos os ganhos num ano ou 2 anos, mas eu quero crer que até ao final deste mandato teremos um Parlamento mais tranquilo, mais sereno, as pessoas se entendem. Eu acho que os senhores deputados devem evitar a fulanização dos debates. Nós temos que focar naquilo que é a essência dos diplomas que vêm ao Parlamento, dos assuntos que nós debatimos aqui no Parlamento, em favor dos cabo-verdianos. Estamos aqui para resolver os problemas dos cabo-verdianos. O senhor, então, acha que há pouco a melhorar no desempenho da Assembleia Nacional, visualizando os grupos parlamentares, o CID e os deputados de uma forma geral? Há que melhorar. A melhoria é um aspecto contínuo. Nós temos que melhorar sempre. Mas eu creio que já melhoramos bastante. Veja que entre os líderes parlamentares do MPD e do PAICV, por exemplo, nas reuniões da Conferência dos Representantes, temos tido um bom ambiente, um ambiente de concertação, de entendimento, de consensos.
posso dizer que, durante estes anos do meu mandato, nunca levamos um assunto à votação a nível da Conferência dos Representantes. A Conferência dos Representantes é presidida pelo Presidente da Assembleia Nacional e dela fazem parte os 2 líderes parlamentares do PSV e do MPD e a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares. Portanto, o Governo, os 2 grupos parlamentares e o Presidente que representa a mesa da Assembleia Nacional. Todos os assuntos são discutidos ali. Ali é que nós preparamos as sessões plenárias, ali é que nós discutimos o agendamento das matérias, não é? E tem havido sempre um bom clima de entendimento. Como lhe disse, nunca nós levamos um assunto à votação. Isto é sinal de que, de facto, há um entendimento, há uma abertura para o diálogo. Portanto, eu creio que sim, temos que continuar a melhorar, a inovar, sobretudo, a ter posturas mais condizentes com o cargo que nós exercemos, mas creio que temos que reconhecer que há um avanço positivo. Reparo que o Sr. Presidente aponta algumas coisas a melhorar, mas tenta sempre minimizar as coisas negativas que acontecem aqui no Parlamento. Por que é que não é mais incisivo nessas críticas, que também são as críticas da sociedade civil? Não sei de que é que está a falar, mas eu acho que temos alguma consciência do tom dos debates que às vezes desviam um pouco daquilo que seria o mais desejável. E nós, neste momento, estamos a regulamentar a Comissão de Ética e Transparência. E estamos em processo de elaboração de um código de decoro e ética parlamentar para que possamos, de facto, fazer os senhores deputados... Isso ainda não existe? Não existe. A nível do regimento atual, é criar essa comissão, mas o regimento remete para a regulamentação e a regulamentação não foi feita. Neste momento... Há quantos anos? Isto está pendente? Desde 2018, a última revisão do regimento. Tendo em conta que estamos, neste momento, em sede de reforma do Parlamento e a revisão do regimento está sobre a mesa, faz parte desse pacote, nós estamos, portanto, a tentar ver a possibilidade de se regulamentar essa comissão e, concomitantemente, elaborar um novo código, aliás, o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Isso quer dizer que a mesa da Assembleia e, de uma forma mais atuante, o plenário pode penalizar deputados que saiam dessa postura, deste registro desejável de decoro e ética parlamentar? Pode, dependendo daquilo que sair, portanto, daquilo que seja o conteúdo desse código, não é? O conteúdo desse código, mas também daquilo que for o formato da Comissão de Ética e Transparência. Mas eu creio que sim. E até onde podem ir essas penalizações? Qual é a ideia? A ideia nossa é, portanto, os senhores deputados que tiverem uma postura um pouco desviada daquilo que é normal, que é expectável, portanto, não poderem participar em determinadas, por exemplo, de votações. Estou a dar uma ideia muito concreta. Os deputados que, por exemplo, não participem em trabalhos parlamentares sem justificação, nós passaremos a ter em conta na altura da formulação dos folhas de salário, por exemplo. Está a ver? E para além das advertências escritas que há que haver aqui no Parlamento. Veja que, eu volto a repetir, o Parlamento, infelizmente, ou felizmente, é diferente dos outros órgãos de soberania. Veja que o Presidente da Assembleia, o Presidente da República é um órgão singular. Ele não tem problemas. O Primeiro-Ministro é chefe do Governo. Ele manda. Ele que recruta os seus membros do Governo, não é? Portanto, ele que escolhe os seus membros do Governo. E o Parlamento, o Presidente da Assembleia Nacional é um primo entre os pares. E quem... Deixa-me tentar perceber. Está aqui a defender a necessidade de alguma reforma no conteúdo e na natureza dos órgãos de soberania em Cabo Verde, o que implicaria uma reforma do regime político. Não, eu não estava a propor isso, até porque isto... Não, eu percebi isso, eu estou a perguntar se é isso. Não. Isto, se vir a acontecer no futuro, terá que ser fruto de um debate amplo com a sociedade cabo-verdiana. Eu acho que o sistema que nós temos atualmente, o sistema funciona muito bem. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, o Presidente da Assembleia Nacional
por exemplo, não pode sancionar, entre aspas, passo a expressão, um deputado por causa do seu comportamento. Eu queria chegar justamente aqui. Quem é que aciona as penalizações para os deputados? A mesa, um grupo de um determinado número de deputados, alguma comissão? Quem é que fará isso? A nível do Parlamento e a nível das ações parlamentares normais, corriqueiras dos deputados, nós não temos nada que regulamente isso. O deputado é livre. E o que é que pensa, Sr. Presidente, sobre isso? Eu acho que temos que ter no futuro, acho que os cabo-verdianos é que deverão ter muita atenção na altura da escolha dos deputados para a Assembleia Nacional. Nós temos que ter deputados que não sejam caixas de ressonância de nenhum outro órgão, de nenhuma outra entidade. Isso tem acontecido? Não sei. Estou a perguntar. Estou a querer chamar a atenção para esse aspecto. Temos que ter deputados, como muitos que temos agora, que sabem e podem e pensam com as suas próprias cabeças. Isto é fundamental. Mas as listas são apresentadas ao eleitorado de forma fechada. Sim. Não são eles que escolhem. Sim, mas escolhem entre aqueles que os partidos apresentam. Mas o eleitorado tem que saber penalizar os partidos que apresentarem listas que não... Mas penalizar como? Se há eleições, só 5 anos depois é que podem fazer alguma coisa. Não há nenhuma forma de avaliação a meio percurso do trabalho dos deputados. Como é que isso se faria? Em democracia, o poder é do povo. O povo é quem ordena. Nós estamos aqui a exercer um poder que nos é dado pelo povo. E nós devemos exercer esse poder, como se costuma dizer, e deve ser assim mesmo, em nome do povo e para o povo. Nós temos que respeitar os eleitores que nos elegem, fazendo visitas permanentes de contacto com o eleitorado, fazer comunicação permanente, promover as suas principais necessidades e aspirações. E temos que saber fazer uma boa representação. O deputado tem que saber diferenciar entre o mandato imperativo e o mandato representativo. Nós temos que ser, de facto, representantes efetivos de todos aqueles que nos elegeram e não apenas de um grupo. Sr. Presidente, mas isso faz essas críticas de uma forma genérica, mas a percepção da sociedade é que nos debates no Parlamento, resultantes da vinda do Primeiro-Ministro, resultantes das interpelações e perguntas ao Governo, resultantes da discussão de determinados diplomas, a percepção que... Eu tenho que falar da percepção genérica, porque eu também faço parte da sociedade, e eu sinto e ouço e eu construo a minha própria percepção do trabalho dos deputados, e tenho que dizer aqui, os grupos parlamentares enfeudam-se muito na sua posição ou de defesa das ações do governo, intransigentemente, contra, muitas vezes, até os interesses do eleitorado e dos círculos eleitorais, ou então no seu papel de oposição, de crítica, sem nenhum tipo muitas vezes, sem nenhum tipo de análise objetiva. Portanto, é esta situação. Como é que a sociedade poderá precaver-se contra essas posturas que, digamos, vão contra os interesses da sociedade e da população em geral? Um aspecto importante é foco no serviço público, foco no bem comum, foco em resolver os problemas dos cabo-verdianos. Este é fundamental. Agora, o estilo vai depender, evidentemente, de cada deputado, vai depender de cada grupo parlamentar, está a ver? Vai depender de cada membro do governo ou no governo no seu todo. Aqui no Parlamento, os grupos parlamentares têm encontros permanentes, fazem debates internos nos grupos. O grupo parlamentar do MPD tem uma sala que nós chamamos Sala do Grupo Parlamentar do MPD, fica ali ao lado. O grupo parlamentar do PSV tem a sua sala também ao lado. E antes de qualquer debate parlamentar, esses grupos parlamentares reúnem-se entre si, não é? Para debaterem a matéria a nível interno. Depois chegam a um entendimento, a algum consenso, e o que prevalece lá no plenário da Assembleia Nacional é esse entendimento que sai dos grupos parlamentares. Mas tem havido muito poucos momentos de convergência e de foco de todo o plenário em coisas que digam respeito aos interesses verdadeiramente nacionais, prevalecendo
as posições políticas dos partidos políticos. Eu não tenho essa percepção. A minha percepção é um pouco diferente. Eu acho, sim, que aqui, veja, o Parlamento é um lugar de dissenso. Não É um necessariamente. lugar de, não, é um lugar de dissenso. Agora, no dissenso, esse dissenso tem que direcionar-se para o bem comum. É o que eu estou a dizer. Portanto, nós temos, veja, por exemplo, nós temos um orçamento do Estado para aprovar. Nós debatemos o orçamento do Estado. O Governo apresenta o orçamento do Estado ao Parlamento, o Governo é suportado por uma maioria. É evidente que entre o Governo e a maioria há concertações, há debates internos, não é? Chega-se ao entendimento. É natural que, por exemplo, os partidos da oposição, o grupo parlamentar do PSV, o grupo parlamentar ou aliás, os deputados do Auxílio, tenham uma perspectiva diferente numa ou outra matéria, ou em várias matérias do orçamento do Estado. Agora, temos é que ter uma abertura de espírito de todas as partes, para que possamos, de facto, sentarmos à mesa e ver como podermos fazer aproximações em relação a esses aspectos, a esses temas. Deve haver dissenso. O dissenso, como eu costumo dizer, é sal da democracia, é sal dos debates políticos, não é? Mas, concomitantemente, há que haver uma abertura de espírito, um sentido de Estado, para que, por exemplo, se um partido da oposição, ou um deputado da oposição, apresentar uma proposta que parece ser razoável e o governo estiver em condições de pôr na prática essa proposta, o governo deve absorver essa proposta. Não é? Como entre as bancadas, entre os partidos políticos, se um partido político apresentar uma proposta, eu não devo ir contra essa proposta só porque é um partido diferente. Aqui eu poderei estar de acordo consigo. Portanto, não devo ir contra uma proposta de um partido por bira política. Não, eu vou contra uma proposta porque eu analiso a proposta, não é? E, pelos elementos que eu tenho, eu não estou de acordo com a proposta. Mas se eu estiver de acordo com a proposta, se a proposta é uma mais-valia para os cabo-verdianos, eu devo alinhar com a proposta. Eu acho que isto que deve imperar aqui no Parlamento. Eu posso dar-lhe um exemplo de uma iniciativa legislativa que ainda não chegou ao Parlamento, pelo menos para agendamento da discussão em plenário e depois nas comissões, que é a lei dos transplantes. A lei dos transplantes já circula por aí há uns 8 anos. Ainda não chegou à plenária. É uma lei que irá trazer substanciais melhorias à prestação do serviço público de saúde, com incidência no salvamento da vida de pessoas, com incidência na melhoria daquilo que são as prestações dos profissionais. Porque é que isso ainda não chegou ao Parlamento, constituindo esse diploma um dos exemplos daquilo que são assuntos de interesse nacional e que a própria Ordem dos Médicos diz que é, mas que ainda não chegou ao Parlamento. Agora já está no Parlamento, já esteve antes, não foi debatido, não por culpa do Parlamento. Houve umas declarações. De quem, então? Houve umas declarações à imprensa, na altura, em que o Parlamento é que estava, portanto, a bloquear, a impedir o agendamento, o debate e a aprovação dessa proposta de lei, mas é falsa. Essas informações são falsas. De quem é a culpa de não ter, só agora ter chegado? Eu não estou aqui para julgar, peço desculpas, mas há alguma responsabilidade a sacar, é isso que eu lhe estou a pedir. Vou lhe dar as informações e você acaba por tirar as conclusões. Veja, o Governo é autor da iniciativa dessa proposta de lei. O Governo introduziu a proposta de lei no Parlamento e nós agendámos a nível da Conferência dos Representantes. O Governo pediu a sua retirada por 2 vezes. E o que é que foi alegado? Havia necessidade de, portanto, houve pareceres externos, porque, como sabe, eu tenho uma prática aqui no Parlamento, desde que eu entrei cá, de solicitar pareceres externos. De entidades externas que têm alguma ligação direta ou indireta com a matéria em discussão, para que os cabo-verdianos possam, de facto, participar também nos processos legislativos. Quanto maior é o número de cabo-verdianos que participam nos processos legislativos, melhor para a Assembleia Nacional e melhor para Cabo Verde, porque teremos uma lei mais arrojada. E então, o Governo retirando a proposta, o Parlamento não tem nada a fazer. O Parlamento, quando nós recebemos uma proposta, qualquer diploma do Governo, o Presidente da Assembleia tem 48 horas para comunicar ao autor da iniciativa que admite ou não admite o diploma. E se não admitir, tem que fundamentar
a não admissão. 48 horas. Portanto... Mas se o Governo introduz, depois retira, volta a introduzir, volta a retirar um determinado diploma que todos reconhecem, o Sr. Presidente também, que é de interesse nacional, não há justificações a pedir da parte do Parlamento ao Governo ou a serem fornecidas pelo Governo ao Parlamento? Há um princípio importante a ter em conta aqui, que é o seguinte. Hoje em dia, apesar de a legiferação ser um ponto forte dos parlamentos, mas há uma concorrência natural entre o governo e o parlamento em matéria de legiferação. Por quê? Veja, governar é reformar. E quem governa é o governo. E o governo é que sabe o que é que precisa ser reformado, em que dimensão é que precisa ser reformado e qual é o tempo útil para essa reforma. Está a ver? Então, normalmente, quando o governo traz uma proposta de lei, porque o governo vê que há necessidade de alguma reforma, não é? E traz ao Parlamento, o Parlamento deve fazer de tudo para viabilizar. Repare o Sr. Presidente que está a falar no abstrato e eu estou a falar em concreto desse diploma. Estou a falar em concreto desse diploma. Estou a dizer, quando o governo traz esse diploma ao Parlamento, o diploma chega ao Parlamento, depois o governo pede a retirada do diploma porque quer fazer alguns concertos, algumas consultas. Para nós é salutar que se fazem consultas para que o diploma não se chumbe aqui no Parlamento. Para nós, o diploma, quando vem ao Parlamento, deve reunir as condições, deve haver entendimento entre os diversos sujeitos parlamentares para que o diploma possa ser aprovado. Portanto, esse é um entendimento apreciável. Exatamente. E nós, neste momento... Evitar problemas com o diploma antes de vir. Antes de vir, mas isso também não justifica que o diploma fique ad eterno andando por aí, nas gavetas dos membros do governo, etc, etc. Mas já está cá no Parlamento, este diploma já está cá no Parlamento, já pedimos os pareceres externos, já temos. A Comissão Especializada Competente, as Comissões Especializadas Competentes já também estão a trabalhar na emissão dos competentes relatórios pareceres e creio que brevemente iremos agendar esta matéria. Até porque eu também recebi aqui no Parlamento... Quer dizer que o novo ano parlamentar, uma das novidades que trará, será essa lei? É uma prioridade. Para nós, para mim, enquanto Presidente da Assembleia Nacional, e para nós, o Parlamento, é uma prioridade. E eu creio também que é uma prioridade para o Governo, porque o Governo voltou a introduzir o diploma com melhorias. Segundo diz, com melhorias. Melhorias que surgiram dessas consultas que se foram fazendo. E então, o que é que eu digo é que para nós é uma prioridade. Mas o Presidente da Assembleia, veja, o Presidente da Assembleia fixa a ordem do dia, ouvida a Conferência dos Representantes. Eu posso agendar uma matéria à revelia, por exemplo, da Conferência dos Representantes. Mas a matéria chega lá, no plenário da Assembleia Nacional, na altura da aprovação da ordem do dia, mesmo que eu tenha agendado a matéria, se os grupos parlamentares não quiserem que a matéria fique agendada, se o plenário não quiser, o plenário vota pela retirada do diploma da ordem do dia. Está a ver? Portanto, o Presidente tem mais uma função, neste caso, pedagógica, de procura de influenciação, no sentido de nós funcionarmos bem. E temos feito isso e os grupos parlamentares e o Governo também, a nível da Conferência dos Representantes, têm colaborado nesse sentido. Neste momento, já recebi o bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, já tratamos sobre esse assunto, o assunto está a ser devidamente, pedagogicamente tratado, abordado, antes do seu agendamento. Espero que desta aqui a vez. Sendo certo que o trabalho dos deputados da Assembleia Nacional, como principal órgão legislativo cabo-verdiano, não se limita às sessões plenárias e à legislação. Há trabalho na Conferência de Representantes, há trabalho a fazer nas comissões, há representações externas e outras atividades. É verdade também que o principal, é natural que assim seja, o principal autor das iniciativas legislativas é o Governo. Sim. Mas é preciso também estabelecer o paralelo entre aquilo que são as iniciativas do Governo e aquilo que são as iniciativas dos grupos parlamentares e dos deputados. E não sei, não tenho essa informação, mas há a ideia de que as iniciativas dos deputados e dos grupos é bastante insatisfatória se compararmos com a atividade legislativa do Governo. Isso corresponde à verdade? Em termos de número, sim. Eu acho que sim, até porque este ano
já na elaboração da proposta do Orçamento da Assembleia Nacional, nós aumentamos a fasquia orçamental para o apoio legislativo aos grupos parlamentares em 50%. É um valor irrisório, portanto. Veja, o Parlamento, que aprova praticamente todas as leis aqui no país, quase todas as leis aqui no país, o Parlamento tem apenas 4.000 contos ano dividido para os partidos políticos, aqui com assento parlamentar, para iniciativas legislativas. Então isso quer dizer que os deputados e os grupos também estão limitados por essa insuficiência orçamental. Exato, estão limitados. E nós este ano aumentámos para 6.000 escudos. Não será uma forma de o Governo, que faz os orçamentos, o Orçamento Geral do Estado, onde é inserido o orçamento privativo da Assembleia Nacional, não será uma forma de os governos, não este naturalmente, mas os governos imporem limites à atividade legislativa dos deputados? Eu não diria concretamente que tem a ver com a imposição de limitação da atividade legislativa aos senhores deputados, mas, quer dizer, de uma forma geral, se você for ver, exatamente, se você for ver, ao longo dos anos, há sempre uma tentação da parte dos governos de limitar o Parlamento em termos de orçamento. Critica-se muito o Parlamento cabo-verdiano, mas não se vá aos orçamentos para analisar, para fazer comparação. Veja, o Parlamento cabo-verdiano não tem um gabinete jurídico. Sabia disso? Não tem um gabinete jurídico. Nós trabalhamos aqui... Os grupos têm. Está a falar do... Não, os grupos não têm, não. Aqui no Parlamento não existe, nem nos grupos parlamentares, nem a nível do gabinete do Presidente. Não existe nenhum gabinete jurídico. Nós temos juristas aqui, que são quadros da Assembleia Nacional, que estão afetados. Então, isso quer dizer que a Assembleia Nacional, seja a própria mesa, sejam os grupos, vão contratar serviços avulsos lá fora para quando precisam de assistências no âmbito por exemplo, nesse âmbito. Sim, por exemplo, quando há um diploma que está aqui no Parlamento, os grupos parlamentares costumam convidar juristas de fora para virem fazer leituras desses instrumentos, ou pedem apoio. Por exemplo, se precisarem de algum apoio, algum parecer, muitas vezes recorrem, para a elaboração, por exemplo, de um projeto de lei, recorrem à consultoria externa, a pareceres fora do Parlamento. Está a ver? Mas isso não cria um mercado algo desviante com os partidos políticos, por exemplo, a solicitarem sempre os mesmos serviços, sempre às mesmas pessoas? Isto é uma liberdade dos partidos políticos, eu não posso avaliar isso. É uma liberdade dos partidos políticos. Nós o que é que temos? Até este momento temos 4.000 contos. Esses 4.000 contos são distribuídos 200.000 escudos para o CID e os restantes 3.800 escudos, 3.800 pontos, são distribuídos proporcionalmente em função do número de mandatos para o MPD e para o PSCV. É uma quantia que não abona, portanto, os grupos parlamentares têm uma certa dificuldade em apresentar projetos de lei. Veja, por exemplo, se você tiver um grupo parlamentar que não tem juristas, por exemplo, ou tem juristas ainda pouco experientes, você, a nível do grupo parlamentar, não tem capacidades para a elaboração de certos diplomas, certos projetos de lei. Você tem que recorrer a juristas externos ao Parlamento. Essa é uma questão que a gente tem que Não sei se as minhas contas estarão certas, mas 4.000 contos, se pensarmos, e isso será o razoável, que um jurista cobra acima dos 200, seguramente, 300 contos por cada diploma que lhe é solicitado fazer. Isso quer dizer que serão apenas 4 diplomas por ano, uns 16 diplomas, umas 16 iniciativas por mês apenas que os grupos e os deputados terão. Sim, porque tem limitação do ponto de vista de capacidade interna aqui para fazermos. E o que é que seria desejável? Seria desejável haver aqui no Parlamento, primeiro, em relação aos grupos parlamentares, temos que aumentar essa verba para apoio legislativo. Isto é um aspecto importante. Mas, veja, isto tem a ver também com os próprios deputados que aprovam o orçamento privativo da Assembleia Nacional e o orçamento de Estado. É que os deputados se queixam, os grupos parlamentares se queixam, mas na altura da aprovação do orçamento do Estado, em que também faz parte o orçamento privativo da Assembleia Nacional, às vezes não levam a sério essa questão. Está a ver? Portanto, os deputados também têm responsabilidade nesse aspecto, porque eles é que fazem a aprovação do orçamento da Assembleia Nacional. Sr. Presidente, o que é que vai ser prioritário em termos de trabalho
aqui na Assembleia Nacional no novo ano parlamentar? Nós temos sobre a mesa a questão da eleição de cargos aos órgãos exteriores da Assembleia Nacional. Temos a Comissão Nacional de Proteção de Que Dados. é um bico de obra. Exatamente. Estamos a tentar procurar os entendimentos. Eu creio que já há algum avanço, mas não posso dizer nada categoricamente, porque vai depender dos grupos parlamentares. Evidentemente, quando falo dos grupos parlamentares, vai depender dos partidos políticos, que é a Comissão Nacional de Eleições, a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e um elemento para o Conselho Anticorrupção do Tribunal de Contas. Estes pacotes estão sobre a mesa há muito tempo. Espero que consigamos, neste ano, chegar a entendimento. Temos uma proposta do Governo que tem a ver com a revisão do Código Eleitoral. Nós vamos ter eleições. Se o Governo, portanto, se os sujeitos parlamentares quiserem que essa revisão contemple já e se aplique para as autárquicas, temos um limite temporal, porque temos até 10 meses antes das eleições para mexer, passo a expressão, no Código Eleitoral. Há a questão que tem a ver com a revisão constitucional. Vai haver alguma iniciativa de revisão do Código Eleitoral? Já temos, portanto, aqui nas iniciativas... De quem? Do Governo? Do Governo. Do Governo, sim, sem dúvida, do Governo. Mas quando vem aqui, criamos sempre uma comissão paritária aqui no Parlamento, uma comissão eventual paritária, para debruçar sobre o assunto, para que se tente chegar a consensos. Porque em que é que vai incidir essa revisão? Que aspectos? Concretamente, não lhe posso dizer agora em que aspectos. Eu sei que há esta situação. Tem uma questão que tem... Eu lembro-me, por exemplo, do Tribunal Constitucional, a pedido da JOC por iniciativa do anterior Presidente da República, ter-se debruçado sobre a fiscalização abstrata da constitucionalidade de alguns aspectos do Código Eleitoral, nomeadamente aqueles que alegadamente impunham limites à liberdade de imprensa, mas esse texto ficou no... não se avançou. Não, o Tribunal Constitucional tomou, decidiu favoravelmente, mas não sem redução de texto. Essa revisão poderá trazer essa... Poderá trazer essa e muitas outras matérias, porque, veja, a partir do momento em que se despoleta uma revisão, os sujeitos parlamentares têm, portanto, toda a liberdade para introduzirem aspectos que quiserem, desde que haja consenso entre eles. Porque é uma lei que exige, para a sua alteração, exige 2/3. Portanto, aqui tem que haver, de facto, entendimento, sobretudo entre o grupo parlamentar do MPD e o grupo parlamentar do PSD. Isto é fundamental que aconteça. Eu creio que há vontade, e havendo vontade das partes, as coisas funcionam tranquilamente. O problema é que, como sabe, na política há o jogo político natural, o jogo político normal, que cada um tenta ver, portanto, se ganha ou se perde, e nisso tudo, às vezes, se não se ter a noção do equilíbrio, as coisas ficam sempre para depois. Já estamos praticamente no fim do tempo que decidimos atribuir a esta entrevista. Eu não terminaria sem lhe colocar uma questão que foi muito polémica no anterior ano, no ano parlamentar anterior, que foi a detenção, a prisão do deputado Amadeu Oliveira, com críticas muito acérrimas de alguns setores da sociedade à Assembleia Nacional, dizendo que o Parlamento permitiu a prisão e o julgamento de Amadeu Oliveira sem atender aos seus direitos como eleito da nação. Haverá algum arrependimento, digamos, coletivo, institucional em relação a esta matéria? Em primeiro lugar, para dizer o seguinte. Eu, enquanto Presidente da Assembleia Nacional, eu não gostaria que nenhum cidadão, seja ele deputado ou não, fosse preso. Claro que eu não gostaria. E eu creio que todos os deputados também têm essa mesma posição. Agora, aqui nós estamos num Estado de Direito Democrático, nós funcionamos com base na lei, primário da lei. Ninguém está acima da lei. E nós aqui no Parlamento, o que é que nós fizemos? Nós cumprimos a Constituição da República de Cabo Verde e o regimento da Assembleia Nacional. A Comissão Permanente tomou uma decisão. Essa decisão foi, portanto, a decisão da Comissão foi recorrida pelo plenário da Assembleia Nacional e o plenário da Assembleia Nacional confirmou a deliberação da Comissão Permanente. Esta parte, às vezes, as pessoas não dizem, porque querem focar na mesa, no Presidente. Veja, o Presidente convocou a Comissão Permanente
que é o órgão competente para analisar essa situação. A Comissão Permanente tomou uma deliberação. O senhor deputado estava na Comissão Permanente porque fazia parte da Comissão Permanente. A Comissão Permanente é um órgão plural. Tem representantes do PICV, do MPD e da UCID. E nós chegámos a uma deliberação. A UCID introduziu uma resolução na Assembleia Nacional para se anular essa decisão da Comissão Permanente. O plenário confirmou a decisão. Depois, estamos num país, portanto, num Estado de Direito Democrático, o deputado recorreu para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional voltou a confirmar que a decisão do Parlamento é correta. E nós aqui, eu não vou comentar a decisão do Tribunal Constitucional, nem vou também julgar aqueles que fazem os seus comentários, que é normal. Há quem defende que a posição do Tribunal Constitucional terá sido tomada com base numa norma costumeira que nunca foi costume em Cabo Verde, nunca não há jurisprudência em relação a isso. A Assembleia Nacional nem o seu Presidente devem, portanto, avaliar ou julgar o trabalho do Tribunal Constitucional e nenhum tribunal. Nós temos que saber respeitar a separação dos poderes. Mas isso não será demissão das responsabilidades do Parlamento? Quer dizer, aquilo que a Justiça decidir está decidido. Sim. E não há, não, mas assim, não há nada a fazer, mas há apreciações que poderão ser feitas. Sim, há apreciações, mas respeitando o princípio da separação de poderes. Temos 4 órgãos de soberania com poderes separados. Este é um princípio fundamental no Estado de Direito. Nós respeitamos a separação dos poderes. Uma vez tendo os tribunais decidido sobre a matéria, podemos não estar de acordo. Se ainda há alguma forma, alguma possibilidade de a gente recorrer, a gente recorre, mas chegando ao topo da hierarquia dos recursos, passo a expressão, nós devemos acatar a decisão dos tribunais. Este é o princípio sacrosanto em democracia. Nós não podemos politizar a justiça, como a justiça não deve judicializar a política. Portanto, este é um princípio sacrosanto. Este é um princípio que daria pano para manga para outros debates, mas acontece que temos que ficar por aqui quanto a esta entrevista. Poderia ser um pouco mais longa e mais profunda, mas devido ao tempo de que dispomos, não será nesta ocasião. Nós agradecemos ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional a disponibilidade e a forma aberta e frontal como respondeu às nossas questões. Desejamos um bom ano parlamentar a si e a todos os deputados cabo-verdianos, à Assembleia Nacional, e damos por fim desta entrevista, sendo certo que voltaremos a esta matéria, ou seja, falar do novo ano parlamentar em próximas ocasiões, nos próximos dias, através de entrevistas com outros sujeitos parlamentares, nomeadamente os líderes dos partidos políticos aqui na Assembleia Nacional. Muito obrigado.